já está de novo com a gente. Ele clicou no link e voltou. Diga lá, Opa! Frederico. Agora sem chiado, ficou legal. Ah, que legal. Ah, que bom. Maurão, um abraço forte para você e obrigado a todos daqui do canal. Legal ter essa comunidade aqui online. Não quero me estender muito, porque os outros comentaristas aqui, os nossos amigos, falaram muito, mataram a charada. Você matou a charada aqui falando em relação à marcação individual versus a marcação em zona. Então, é por aí mesmo. Mas um abraço a todos. Eu tenho 40 anos de Flamengo. Em 1981, eu tinha 6 anos, estava vendo um jogo na TV, Flamengo acabou com o Fluminense 3-1, e eu sou paulistano, moro em Austin, Texas, mas sou paulistano. Ninguém da minha família é ou nunca foi flamenguista, mas naquele dia me apaixonei, e uma vez Flamengo é isso aí. Uma vitória pífia, mas vamos pensar um pouquinho do outro lado também. Tem aquele sentimento de, putz, Flamengo, estamos na Libertadores, ganhamos de 1-0 outra vez, outra vez ganhamos de um time argentino fora. A história do Flamengo está sendo reescrita. Claro que fica a ansiedade de que o trabalho do Renato seja um retrocesso, mas tomara que não seja assim. Que saudades do Arão. Então, e eu estava vendo o jogo, aqui eu estou em Austin, no Texas, eu sou músico, mas sempre acompanho você, as lives, até uma maneira legal de ficar em contato com o pessoal no Brasil. Eu estava vendo a narração argentina, e os caras falando que o Michael é um craque, que o Flamengo vai vender o Michael por milhões de dólares. Então eu ficava pensando naquilo, e claro, o cara fez o gol na última vez, e hoje ainda não é modo banana, porque fizemos o gol. Normalmente nem chuta pro gol, modo banana que nunca chuta e não ganha, né? Hoje pelo menos o Michael foi lá e deu alguma coisa com o espírito. Eu estou de acordo com tudo que foi falado a respeito do Renato. Uma coisa que eu mais gostava da época de 2019 é a expressão jogar à la Flamengo, não? Como dizia Jorge Jesus. E eu comecei a ver aquele jogo de Fla-Flu de 1981, quando me apaixonei pelo Flamengo. Outro dia estava vendo aquele jogo à la Flamengo, com o Adílio colocando a bola na cabeça, assim como uma luva pro Nunes, um golaço do Lico, e coisas assim. E também tem como tivemos uma noite de goleiro hoje, né, uma noite de gala do nosso goleiro. Uma coisa a respeito do nosso goleiro, do Diego, ele sai muito mal do gol, me espanta um pouco um goleiro com tanta experiência ainda ter tanta dificuldade saindo do gol. Mas depois de uma atuação como essa, talvez se o Flamengo chegue a ganhar a Libertadores, que eu estou torcendo muito pelos tris, o tri brasileiro, que é muito difícil, e o tri da Libertadores, que é muito difícil, mas se chegar a um desses tris, ou os dois tris, o Diego já entra no hall dos melhores goleiros do Flamengo, junto com o Raul, e um dos meus favoritos na época, o Filiol. Não sei se você tem memórias do argentino Filiol, e muitos outros. Mas essa é a minha mensagem. Já sei que está tarde, então um abraço para todos vocês, e estamos aqui sempre escutando o teu trabalho. Outra coisa que eu gosto muito de você bate na tecla dos garotos do Ninho. Para mim, como torcedor do Flamengo, apaixonado, eu acredito sempre em zoar, mas nunca, eu acho legal ter os nossos adversários, porque enriquece nossas conquistas. Mas também eu acho que é um tema separado, isso dos garotos do Ninhos, mas eu quero te agradecer por sempre bater nessa tecla. Abraço, Marão, muito obrigado, viu? Valeu, Frederico. Todo dia 8, no mínimo uma vez por mês, a gente lembra, né? Quando acontece ter alguma notícia, a gente fala a qualquer momento, mas todo dia 8 eu lembro nas redes sociais, quando há algum assunto, a gente escreve sobre isso no blog, porque esse assunto não pode morrer. Aliás, no próximo dia 8, 30 meses da morte dos meninos, e se até lá a justiça não se pronunciar, né? Teremos 30 meses sem que ninguém tenha sido identificado como responsável, e muito menos preso e condenado, ou coisa parecida. E, além disso, as famílias fizeram um acordo numa situação de pressão até, porque o Flamengo fez uma proposta, deixou ali, né? E aí algumas delas, meio que pelo cansaço, acabaram falando, não, vamos fechar isso aí mesmo e tal, até para poder tentar virar uma página que é impossível de virar, né? Que é você perder um filho, um irmão, um neto, Exato. dependendo do grau de parentesco, daquela maneira, né? Daquela maneira. E você acredita, eu falei agora há pouco sobre as ofensas, até em respeito a uma pessoa que mandou aqui, eu esqueci o nome do rapaz,
uma mensagem, até a gente leu aqui questionando, às vezes, a minha própria reação, é que eu leio ofensas até quando eu lembro dos Garotos do Ninho. Tem torcedor do Flamengo que fala, pô, você é isso, aquilo, outro, por que você não lembra da Boate Kiss? O que será, né? Eu não lembro. Olha aqui, eu sou flamenguista com a camisa de 1987 e eu acho uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Flamengo é um retrato do Brasil, então tem coisas maravilhosas, mas certas coisas é uma coisa separada, não é o mesmo tema, né? E é o seguinte, né, Frederico? Assim, o caso da Boate Kiss é um absurdo mesmo. Agora, eu sou um jornalista que eu falo de futebol. E o caso dos Garotos do Ninho está diretamente ligado ao tema central do meu trabalho. Então, veja bem, outros jornalistas falam sobre Boate Kiss, ou deveriam falar mais vezes, que atuam mais na área policial, cobrindo essa área de justiça. Eu cubro futebol prioritariamente, não falo só de futebol, mas essa é a minha prioridade. E isso está diretamente ligado ao meu trabalho. O clube da maior torcida do Brasil teve essa tragédia há quase 30 meses. Exato. E até hoje não aconteceu nada. Será que seria assim aí onde você vive, nos Estados Unidos? Não sei, eu acho que não. Eu acho que a justiça seria feita. E a justiça não foi feita. E aí, uma coisa que me incomoda também muito é quando torcedores de outros times se aproveitam da tragédia para atacar torcedores do Flamengo, em rede social, como se as pessoas sentissem orgulho daquilo ou não ligassem para aquilo. Mas o mais duro disso tudo, isso dá nojo, é que alguns torcedores parece que realmente não ligam, sabe? Porque eles atacam. Todo mês é isso. Eu lembro, aconteceu há tantos meses, até agora ninguém... Eu tenho aqui atrás de mim, está aqui. Não esquecemos, isso aqui é do Flamengo da gente, é um grupo de torcedores do Flamengo. Esse adesivo fica aqui atrás de mim, tá? O tempo todo. Para quê? Para justamente lembrar. Até eu deveria colocar um pouquinho para lá para aparecer melhor. Infelizmente, eu não posicionei mal. Deveria aparecer mais, que é para não esquecer. A gente não pode esquecer que isso aconteceu. Isso é a maior tragédia da história do clube do futebol brasileiro. 10 garotos, 10 adolescentes. Entendeu? Eu tenho um filho mais ou menos da idade dos moleques, cara. Eu acho que nem é preciso ter um filho dessa idade para você saber ter a noção. Eu trabalho com esses... eu trabalho com adolescentes aqui, eu entendo perfeitamente, é difícil. Pois é, e é difícil porque assim, a gente lembra isso e ainda é xingado, sabe? E sem contar, quando aparece um outro cara, às vezes acontece também, torcedor de outro time, eu faço uma crítica ao estilo de jogo de uma equipe. Esse time não está jogando bem, não sei o quê, bababá. Fala lá dos Garotos do Ninho, você não fala, mas é até legal, porque sempre surge alguém e fala assim, ô, idiota, o cara que mais fala disso na imprensa é o Mauro. Pode ter alguém que fale tanto, quanto mais é impossível. Porque eu falo sempre, sempre. Tem sempre também o pessoal lá do Globo, do Grupo Globo, né? A Daniela, a Gabriela Moreira, o Leslie Leitão, a galera de lá também que está sempre tocando nesse assunto também. Como foi o caso do Robson, né? Que eles lá, eu aqui no meu cantinho aqui, a gente continuou tocando no assunto e não deixando de esquecer, que eu acho que é uma das nossas funções como jornalista. A gente tem que bater na tecla de assuntos que são importantes. Mas aí o cara argumenta com a Boate Kiss, quer dizer, uma tragédia justifica a outra. Você acha que eu não me sinto revoltado com a Boate Kiss, com a impunidade? Também fico, só que como eu trabalho com futebol, eu vou falar sempre sobre isso, evidentemente, vou lembrar, né? Mas a gente lida com coisas muito ruins, porque a nossa sociedade está assim. E às vezes é muito difícil você fazer o trabalho, estar aqui conversando com pessoas por texto ou por vídeo, que é uma coisa que eu desconheço que alguém faça, o que a gente faz aqui, abrindo espaço para todo mundo bater papo, conversar, se manifestar. Alguns falam que você coloca os caras que pensam como você, eu não seleciono quem participa. O Frederico é testemunha, eu vou lá, mando e-mail, quando chega aqui, fala, vamos lá. Chegar aqui e falar assim, achei ótima a atuação, eu gosto do Renato, achei que a estratégia foi beleza, não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. É aquilo que eu falo sempre, eu não tenho nenhum problema em lidar com opiniões diferentes. Eu tenho um problema muito sério de lidar com quem não quer permitir que eu tenha opinião diferente. Eu tenho a minha opinião. Enfim,